Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas se tornam realmente extraordinárias? É sobre isso que se trata o livro que a gente vai analisar no episódio de hoje do Clube do Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai explorar os segredos do sucesso extraordinário com base nesse best-seller aqui de Malcolm Gladwell, o livro Outliers. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Então se prepara para descobrir como que o talento, o trabalho duro e principalmente uma série de outros fatores influenciam em quem alcança o topo de suas áreas. Então sem mais delongas, bora começar. O Outliers é um livro que desafia a visão tradicional do sucesso. O Malcolm Gladwell ele nos mostra que sucesso não é apenas a questão de mérito individual. Em vez disso, ele depende de uma combinação de oportunidades, contexto cultural, prática deliberada, entre diversos outros fatores. E a gente vai explorar junto aqui todos esses pontos nesse vídeo. E vamos começar com a regra das 10.000 horas. Tem um famoso estudo realizado com violinistas na Academia de Música de Berlim. Eles foram divididos em 3 grupos. Aqueles que desejavam ser professores de música, os que eram considerados bons e as verdadeiras estrelas, os violinistas que tinham um potencial de sucesso internacional. Todos eles tiveram que responder a seguinte pergunta: ao longo da sua carreira, quantas horas você praticou? Foi então que os pesquisadores descobriram algo bem interessante. Os futuros professores tinham por volta de 4.000 horas de prática ao longo dos anos. Os bons violinistas tinham em torno de 8.000 horas de prática. Já os que eram considerados as estrelas, eles tinham atingido a incrível marca de 10.000 horas de prática deliberada. O mais surpreendente desse estudo é que os pesquisadores não encontraram sinais de talentos naturais entre esses violinistas. E eles não encontraram nenhuma das estrelas com menos de 10.000 horas de prática. E vários outros estudos foram realizados com jogadores de basquete, com pianistas, jogadores de xadrez, entre outras modalidades. E seja qual for o campo, o número mágico sempre ressurgia para aqueles que eram considerados fora de série. Para se ter uma ideia do tamanho do esforço, 10.000 horas de prática equivalem a quase 20 horas de prática por semana durante 10 anos. O que essa pesquisa concluiu foi que uma vez que você seja bom o suficiente para iniciar em determinada carreira, o que vai fazer você se destacar de verdade dos demais é a quantidade de horas que você se dedica para praticar e aperfeiçoar suas habilidades. E assim surge a regra das 10.000 horas. O Gladwell ele argumenta que são necessárias cerca de 10.000 horas de prática deliberada para você alcançar a maestria em qualquer campo que seja. Ele cita até alguns exemplos históricos no livro, como por exemplo os Beatles, que tocaram extensivamente em centenas de clubes antes de se tornarem famosos. Outro exemplo que ele dá é do Bill Gates, que teve acesso a computadores desde muito jovem, quando ele começou a se dedicar e se dedicou mais de 10.000 horas neles. Boa parte do sucesso deles foi moldado pela oportunidade de praticar intensamente suas habilidades, ultrapassando as 10.000 horas. O talento é supervalorizado. Malcolm Gladwell ele conta no livro que há alguns anos foi feita uma lista com as 75 pessoas mais ricas da história do mundo, incluindo reis, rainhas, faraós, imperadores, empreendedores e bilionários contemporâneos. Sabe o que é mais interessante dessa lista? Dos 75 nomes, ao longo de milhares de anos, 14 nasceram nos Estados Unidos em um período de apenas 9 anos. Mais precisamente entre 1831 e 1840, incluindo o primeiro e o segundo mais rico da história, John Rockefeller e Andrew Carnegie. Como é que pode isso? O fato é que entre 1860 e 1870, a economia norte-americana passou por uma transformação histórica. Grandes ferrovias foram construídas, a extração de petróleo disparou e até mesmo Wall Street surgiu nesse meio tempo. E exatamente nessa época, essas pessoas tinham a idade perfeita. Não eram nem muito velhas e nem muito jovens. Já eram empreendedoras e possuíam certa experiência. Já haviam praticado e muito. E claro, eram visionárias. No entanto, tudo isso não bastava. O que realmente as tornou fora de série e as fez conquistar tanta riqueza foi o fato deles terem recebido uma oportunidade extraordinária no momento certo. Naquela época, o mundo mudou e elas estavam prontas para aproveitar a chance que tiveram. E de novo nesse quesito o autor cita Bill Gates, um século depois. Ele nasceu em 1955. Muitas pessoas acreditam que ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo por conta da sua genialidade.
E de fato, ele possui um QI elevadíssimo, mas isso não é o suficiente. A verdade é que em 1968, a escola que Bill Gates frequentava, ela comprou um computador que era uma raridade na época. Era uma oportunidade única e ele logo se apaixonou pela informática. Então, desde os 14 anos, ele já começou a programar, passando horas e horas e horas aprendendo programação. Segundo ele, cerca de 30 horas por semana. Ou seja, mais tarde, quando Bill Gates abandonou a faculdade, ele já tinha ultrapassado bastante as 10 mil horas de prática. E isso aconteceu exatamente quando o mundo começou a passar por outra grande mudança: o advento da era da informação e da globalização. E ele estava pronto justamente nesse momento, já era um mestre no assunto e pôde aproveitar a oportunidade única que ele recebeu. Mas a gente precisa prestar atenção, porque se o Bill Gates não tivesse praticado tanto, provavelmente ele nem seria conhecido hoje. Ele não teria aproveitado a chance que ele teve. E ao mesmo tempo, se ele não tivesse recebido essas oportunidades incríveis na época, mesmo com toda a prática, mesmo dominando o assunto, ele jamais teria feito o sucesso que fez e se tornado um dos homens mais ricos e importantes da sua época. Malcolm Gladwell também explora o papel do contexto cultural no sucesso das pessoas. Ele mostra como a cultura e as tradições de um determinado grupo influenciam o comportamento e, consequentemente, o sucesso. Um exemplo fascinante que ele cita no livro é a ética do trabalho agrícola no sul da China. Durante séculos e séculos, os agricultores de arroz chineses desenvolveram uma cultura de trabalho intenso, minucioso. Plantar e colher arroz é uma tarefa que exige muita precisão, muita paciência e dedicação. Cada metro quadrado de terra deve ser cuidadosamente irrigado e cada planta meticulosamente cuidada. Esse nível de detalhamento e de persistência acabou sendo transferido para outras áreas da vida por esse contexto cultural, incluindo a educação. Essa dedicação toda e atenção aos detalhes refletem na excelência em matemática. Os estudos mostram que os estudantes de países com tradições agrícolas baseadas no arroz tendem a se sair muito melhor em testes de matemática. A cultura de trabalho árduo, de perseverança nos campos de arroz, se traduz em uma abordagem de disciplina focada no aprendizado. O autor argumenta que essas práticas culturais elas podem ser uma fonte de vantagem ou de desvantagem e elas se estendem por gerações e gerações. Gladwell nos lembra que o sucesso não é apenas uma questão de esforço individual. Ele também é sobre o contexto, sobre o ambiente cultural que molda os nossos valores, nossa ética de trabalho e nossas oportunidades. E reconhecer o papel desse contexto cultural nos ajuda a entender melhor as complexas forças que contribuem para um sucesso verdadeiramente extraordinário. A importância do timing é outro fator crucial. O ano e até mesmo o mês de nascimento podem influenciar o sucesso. Gladwell ele começa com um exemplo do esporte. Lá no Canadá, onde o hockey é extremamente popular, a data de corte para as categorias de idade nas ligas juvenis é 1º de janeiro. Isso significa que uma criança nascida em janeiro, ela compete com crianças que podem ter nascido até 12 meses depois, ou seja, até um ano mais novas. Essa diferença de idade é enorme em termos de desenvolvimento físico e principalmente coordenação para crianças pequenas. E os estudos mostram que uma quantidade desproporcional de jogadores de hóquei de elite profissionais nasce nos primeiros meses do ano. E por que isso? Porque as crianças nascidas em janeiro, fevereiro, março são frequentemente maiores, mais fortes e têm uma coordenação motora melhor do que seus colegas nascidos mais para o final do ano. E como resultado, elas são mais propensas a serem identificadas como talentosas desde cedo, selecionadas para equipes de elite e a receber treinamentos e oportunidades de jogos. E a importância do timing não se limita só ao mundo dos esportes. No mundo dos negócios e da tecnologia, a gente vê um fenômeno semelhante. O autor ele traz de novo alguns exemplos de alguns empreendedores brilhantes, como por exemplo Bill Gates e Steve Jobs. Ambos nasceram em meados da década de 50, um período perfeito para aproveitar a revolução dos computadores pessoais, que começou entre os anos 70 e 80. Em resumo, a importância do timing nos lembra que o sucesso muitas vezes é questão de estar preparado quando as oportunidades certas aparecem. O contexto histórico, as condições específicas em que alguém cresce podem mudar significativamente as chances de sucesso. Como o próprio Gladwell destaca, entender o papel do timing nos ajuda a apreciar as complexas dinâmicas que contribuem para o sucesso verdadeiramente estrondoso. Outro ponto importante que o autor argumenta é que a origem familiar também desempenha um papel importantíssimo para o sucesso.
Famílias de classe alta frequentemente proporcionam mais recursos educacionais, mais apoio, preparando melhor seus filhos para atingirem o sucesso. Gladwell também explora como que diferentes estilos de educação familiar afetam o desenvolvimento das crianças. Em famílias de classe mais alta, por exemplo, os pais frequentemente promovem habilidades como negociação, assertividade, incentivando os filhos a fazerem perguntas, a expressar suas opiniões, a negociar mais com os adultos, e essas habilidades são valiosas no mundo acadêmico e principalmente no mundo profissional, ajudando essas crianças a se destacar e aproveitar melhor as oportunidades. Por outro lado, o autor argumenta que crianças de famílias de classe mais baixa muitas vezes são ensinadas principalmente a respeitar a autoridade e a se conformar com as regras. E enquanto essas são qualidades importantes, elas podem limitar a capacidade dessas crianças de se afirmar em situações que exijam mais iniciativa, mais autoconfiança, consequentemente impactando na possibilidade de aproveitar melhor as oportunidades. Em resumo, esse livro aqui, Outliers, ele nos ensina que o sucesso extraordinário não é apenas sobre talento e trabalho duro. É sobre oportunidades, contexto cultural, apoio familiar e muitos outros fatores externos. O livro nos encoraja a olhar além do indivíduo, além das 10 mil horas, além da prática deliberada, além do esforço individual e também considerar principalmente o ambiente no qual ele está inserido. Um ambiente que permite que suas habilidades floresçam e que ele consiga aproveitar as oportunidades certas. Malcolm Gladwell é um dos meus autores favoritos. Eu já li esse livro aqui fora de série 2 vezes e tem outros 2 livros aqui muito bons dele. Ponto de virada, como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, e Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você quer que eu faça algum episódio do Clube do Livro sobre algum desses outros 2 títulos, ou se você tiver outra sugestão de título, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou avaliar fazer um episódio sobre ele. E se você gostou do vídeo, claro, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais aqui o crescimento do canal, canal novo. Cada curtida conta muito, importa demais pra mim e não te custa nem 2 segundos. E claro, se inscreve no canal também se não tiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.